Agência Brasil, produtora estatal de notícias, já entrou na onda do governo Lula e adotou a linguagem neutra. Em uma publicação no último dia 21, a manchete é a seguinte, abre aspas, parlamentares eleitos reúnem-se pela primeira vez em Brasília, fecha aspas. A reportagem trata do encontro que reuniu deputados federais e estaduais eleitos ligados ao movimento LGBT. Em vários trechos do texto, a jornalista da Agência Brasil faz uso da linguagem neutra. Ao final da notícia, a repórter explica, abre aspas, a pedido das parlamentares eleites, usou o dialeto não binário, fecha aspas. Ana, vale lembrar aqui a nossa audiência que o governo anterior tinha vetado o uso de linguagem neutra em projetos financiados pela Lei Rouanet. E agora a gente encontra, então, linguagem neutra usada em uma agência pública. Onde é que a gente vai parar com essa ditadura da linguagem? Bom, Paula, boa noite a todos. Brincadeira. Audiência maravilhosa, boa semana a todos. Engraçado, né? Porque quando a Dilma era presidente, ela teimava que todos nós tínhamos que referir a presidente como presidenta. Era presidenta Dilma para lá, presidenta Dilma para cá, e agora volta. Agora é presidente, é presidenta, ou seja, essa gente está completamente perdida numa agenda ideológica que não faz o menor sentido para ninguém, mostra apenas um desrespeito com a nossa língua, que é muito rica, que é muito bonita, que é muito apreciada até aqui nos Estados Unidos. Todos sabem que é uma língua complicada no sentido dos verbos também, no uso da forma como nós colocamos, estruturamos as nossas frases, não é uma língua fácil como o inglês, e o desrespeito às nossas tradições, à nossa própria história, ou seja, o que a esquerda prega é exatamente isso, é desrespeito às boas tradições, à história, tentar apagar a história é uma coisa que eles fazem muito, eles adoram queimar livros, condenar livros, derrubar estátuas, tentar trocar de nome ou pelo menos ignorar personagens históricos. Para vocês terem uma ideia, Paula, aqui no distrito, lá em cima de São Francisco, distrito da Nancy Pelosi, que é a líder democrata hoje na Câmara, líder da minoria, né, já que os republicanos tomaram a Câmara, eles pediram lá no distrito escolar para trocar o nome de uma escola que se chama Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln foi um presidente racista. Acreditem se quiser, o presidente americano que passou aí pela Guerra Civil, exatamente para libertar os escravos americanos, eles colocam como racista. Então é isso que a esquerda global hoje prega e que o Brasil não está longe dela, desvirtuar as tradições, a história, né, todo o contexto de cada nação, e no Brasil isso não seria diferente. Boa noite, Silvio Navarro. Aqui no chat, o AUCF Neto diz o seguinte, além de acabar com o país, querem acabar com a nossa língua portuguesa. Linguagem neutra, então, numa agência estatal. Pois é. O meu comentário poderia se resumir em uma frase. O artigo 13 da Constituição Federal determina que a língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil. Ponto. Agora, se discutir a tal da linguagem neutra, inclusiva, não binária, pode-se dar o nome que quiser a tudo isso, é muito complicado num país que, segundo a PNAD 2019, tem 10 milhões de pessoas com 15 anos de idade ou mais analfabetas, que sequer falam a língua pátria. Então, eu acho que começa muito mal um governo que está preocupado com esse tipo de agenda ideológica em seus veículos de comunicação oficial, quando deveria estar preocupado desde o primeiro dia de governo com a educação, com o Enem, deveria estar preocupado também com a Secretaria de Alfabetização, que este governo começou eliminando. O Brasil não tem mais a Secretaria de Alfabetização, que foi tirada. Veio do governo Bolsonaro, o secretário era o Carlos Nadalim, e foi eliminada nesse governo. E eles estão preocupados com linguagem neutra. Eu estou preocupado com os analfabetos, que são 10 milhões, segundo a última PNAD.
Eu acho que isso resume, Paula. Boa noite, Augusto Nunes, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Oeste Sem Filtro. Você que eu sei que é um amante da língua portuguesa, como é que você se sente ao ler uma reportagem escrita por um jornalista, escrito parlamentares eleitos? Qual a sensação? Bom, eu acho que isso é coisa de analfabeto, né? Combina com a presidência da República ocupada por um analfabeto funcional. O Lula tem a memória tão frágil como quando convém, que ele esqueceu que assinou o tratado, né? Que estabeleceu novas regras aí para gramaticais, para a língua portuguesa. Ele assinou com o então presidente de Portugal, isso está em vigor. E lá não se prevê esse todes, que aliás é a única palavra em que eles são fluentes. Reparou? Eles ainda não resolveram esse problema do presidente, né? A presidente que lutou tanto para ser presidenta, agora volta a ser presidente. Como é que fica jornalista? Jornalista é jornaliste. Eles só sabem falar todes. No convite para a festa de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, eles já usaram. No texto do convite está lá, todes. Eles adoram esse negócio aí. O Brasil tem mais de 10 milhões, parece que 10 milhões de analfabetos irreversíveis. Acabaram os cursos de alfabetização de adultos, tal, não tem recuperação. São brasileiros com mais de 15 anos e não tem volta. Vão morrer analfabetos. Tem, somados os analfabetos funcionais, os que não sabem fazer conta além do 2 mais 2, ou talvez nem isso. Os que não sabem conjugar sujeito e verbo nem a pau. Somando essa turma, que praticamente só assina o nome, você chega a um número pavoroso, né? 40 milhões. E essa turma que se queixa da discriminação, que é essa tudo é LGBT, E, X, cada dia tem uma letra a mais. Eles querem uma língua deles, né? É deles. Eles estão usando para identificar o gueto que eles pretendem exterminar, em tese. A esquerda antiga era imbecil também, mas era mais compreensível. Eles acreditavam no Stalin, achavam que era um homem bom, guia genial dos povos. Eles acreditavam que o Muro de Berlim jamais cairia, né? Que a ditadura do proletariado era a antessala do paraíso, etc, etc. Agora, esta agora é muito ridícula. É muito ridícula. Um país que não sabe, não conhece a língua. E eles não conhecem. Nós sabemos disso até porque vivemos recrutando pessoas para o jornalismo, que é uma profissão que exige o quê? Saber escrever. É raro encontrar quem domine o português, e esses caras querem inventar uma outra língua, que eles que desconhecem a língua oficial de hoje. Por que eles não vão fazer alguma coisa mais útil? E aí o Lula vem e também admite que isso é o certo, se ele não domina a língua do país que ele governa. O Lula primeiro deveria aprender a língua o português falado do Brasil antes de assinar qualquer tratado ou antes de pensar em qualquer todes da vida. Então vão todos estudar primeiro a nossa língua, que está precisando de mais carinho. Está usando isso aí o Pimenta, né? O Montanha. Esse é a EBC, no caso, né? Então, mas ele está tentando... Está todo mundo debaixo da área de comunicação. Fazer esse negócio todo. O Pimenta também, além da própria assinatura, né? E o codinome ele já esqueceu, Montanha. O Pimenta não sabe conjugar, não sabe juntar sujeito e predicado. Aliás, nem sabe o que é predicado. E está aí, né, introduzindo uma nova língua e novos conceitos. Ele agora oficializou a palavra golpe em vez do impeachment da Dilma, né? Então, eu estou comunicando ao Supremo que ele está chamando o Supremo de golpista, porque a sessão que aprovou o afastamento da Dilma foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, em parceria
com o senador Renan Calheiros. Ele foi bastante gentil com a presidente afastada, porque fatiou o impeachment e permitiu que ela mantivesse os direitos políticos. Portanto, quem aplicou o golpe foi também o Supremo, já que, segundo o ex-presidente Luiz Fux, mexeu com um, mexeu com todos. Então está começando bem o Pimenta, né? Está justificando o codinome. Só fazer um adendo. Tem um outro ponto também, rapidinho, Silvio, que é eles que falam que protegem as minorias, né? Isso é uma ação extremamente segregacionista, eu diria, porque como você faz com as pessoas cegas, as pessoas deficientes, ou que têm alguma deficiência no aprendizado, isso tudo você segrega, você exclui essas pessoas de entender a nossa verdadeira língua portuguesa e confunde quem não precisa de confusão, e sim de um ensino básico e de um ensino eficiente e sério da nossa língua. Eu queria só fazer um adendo para quem quiser entender um pouco melhor desse tipo de polêmica e o estrago que isso provoca na educação de um país e num país. O exemplo da Argentina, aqui do lado, que aliás falaremos muito sobre a Argentina hoje, porque o presidente Lula está lá, é um grande exemplo. Isso tentaram impor esse tipo de linguagem neutra na Argentina. Teve um vídeo que circulou, um vídeo no TikTok, de que uma menina conversa com o pai durante um jantar em Puerto Madeiro e o pai dá uma bronca nela e fala: filha, você não pode falar pizza, milanese. E aí surge uma grande polêmica, porque a Buenos Aires se rebela contra isso, a secretaria, para dizer, e aí mérito à então secretária de Educação, que ela diz: eles não sabem falar espanhol, eles não sabem falar o castelhano, vocês querem impor uma nova língua a eles? Se eles tiverem que aprender uma outra língua, eles devem aprender inglês, só que eles ainda não dominam sequer a língua pátria. Então isso provoca uma disfunção e vai para dentro, acaba embutido no livro didático, na sala de aula, é um grande problema, um problema que custa muito caro. Porque todo mundo procura, né? Gente normal, em países normais, eles procuram facilitar a comunicação usando, por exemplo, uma língua universal, que já foi o francês, hoje é o inglês, e também tentando fazer com que um país dividido em dialetos fale uma língua só. Né? A Espanha sofre com isso. Você tem o dialeto catalão, você tem outros dialetos e clássico, galego. O espanhol, né, é a maneira de fazer com que todos usem uma linguagem comum. Aqui estão tentando criar um dialeto. E você tem de olhar os dicionários, como a nossa Constituição. Eles não admitem o todes, não está dicionarizado. Pelo menos os dicionaristas com a cabeça em ordem, com mais de 5 neurônios, não oficializaram isso aí. Sérgio Buarque de Holanda não ia aprovar. Né? Pois é. E agora eles vêm com essa de todes. Vão todos procurar alguma coisa útil aí a fazer e para de perturbar o pobre português.